gente fala um pouquinho de saúde, mas o quadro Filhos. Pois é, falar em cirurgia plástica para as crianças, adolescentes, pode causar estranheza para você? Mas olha, não tem nada de estranho diferente não, viu? Aliás, elas são indicadas em diversos momentos e para diversas faixas etárias. Algumas, no nascer da criança, já podem ser realizadas. E para a gente entender então um pouco mais, eu converso agora com o Dr. Josinaldo, que é médico cirurgião plástico. Muito boa tarde, doutor. Obrigada pela vinda. Boa tarde, obrigado pelo convite. Realmente tem essa estranheza? Tem, porque quando passa essa ideia de cirurgia plástica, é entendido subjetivamente que seria por estética. Mas é importante justamente entender que está muito relacionado à saúde também. Tem vários problemas de saúde que dependem da cirurgia plástica para o tratamento e também a saúde até psicológica da criança, todo o desenvolvimento dela psicológico. Sim, autoestima normal, até. autoestima, né? A autoconfiança depende muito da autoaceitação dela. Doutora, eu falei há pouco ali que desde o nascer já pode ser indicado em alguns casos. Que casos são esses? Principalmente um exemplo clássico do nascimento, o lábio leporino. Então, é uma alteração anatômica. Bem característica bem mesmo. Característica, vai trazer, além do prejuízo, não pensando só no prejuízo estético dessa malformação, também dificulta na fala, dá alterações na fala. O paciente, a pessoa, a criança, pode ter dificuldade na alimentação, porque pode ir para o nariz. Então, isso é clássico, assim, acho que não é muito discutido que não precisa ser feito. Com certeza, é um tratamento de saúde, tem que ser feito. E vem a somar, né? Na fase escolar, até na fase adulta, na procura de um emprego. Sim. E continua, o tratamento nesse caso aí continua até a fase adulta. Isso não tem, é muito mais fácil assim, indicar realmente a cirurgia nesse caso. Outros casos começam na infância, que os pais trazem às crianças, é a autoplastia, por exemplo. Apesar de não trazer nenhum prejuízo, digamos assim, de saúde física, não é como o lábio leporino, que tem dificuldade para falar ou comer, digamos assim, mas percebe-se que até os pais, muitas vezes, já tiveram orelhinha abano e já trazem um filho mesmo antes de reclamar. Tem uma idade indicada? Geralmente, a partir de 7 anos, a criança já começa a se incomodar. Muitas vezes, os pais trazem antes, o pai, às vezes, ou a mãe já teve a orelha, trouxe tanto trauma neles que eles já ficam ansiosos e já querer tratar a criança antes que ela sofra algum trauma. Sim. O conselho que eu dou é aguardar. É interessante que a criança comece a se incomodar e ela fale, para a cirurgia também não ser um período traumatizante para ela. Até porque tem um pós-operatório. Tem pós-operatório, ela tem que colaborar. Então, se ela for sem querer, sem estar incomodada com aquilo, pode prejudicar um pouquinho, atrapalhar e pode trazer um trauma para ela a questão da cirurgia. Mas a gente observa, a partir dos 7 anos, os pais trazem, se a criança não está, é bom conversar com a criança e ver como é que ela se sente. Se ela ainda não está tão preocupada, a gente manda aguardar, geralmente dá 1 ano, 2, elas voltam e fazem o tratamento, ficam bem satisfeitas. Agora, ao mesmo tempo, é uma área que a tecnologia evoluiu muito, né, no sentido de trazer mais conforto em determinadas cirurgias, procedimentos. Com certeza, assim, a evolução tanto das técnicas quanto de medicamentos, o controle de cirurgias um pouco menos agressivas, isso traz bastante conforto para as crianças. Alguns outros casos são um pouco mais polêmicos, por exemplo, cirurgia mamária. Prótese de mama mesmo ainda não tem nenhum consenso, geralmente se aguarda a partir dos 18 anos, mas pensando quando é que poderia ser usada uma prótese mamária. Se tiver uma menina com muita simetria, por exemplo, a partir de 2 a 3 anos após a menarca, após a primeira menstruação, poderia ser feito uma cirurgia para ajudar na simetrização ou tratamentos de deformidades mamárias. Tem mulheres que têm problemas existe uma doença chamada doença de Poland, que uma mama não se desenvolve, e ela tem uma mama e outra não. Sim. Então, isso aí traz um prejuízo, traz bastante desconforto na menina nessa toda a maturação psicológica dela. Isso é quase indiscutível que ela pode fazer antes dos 18 anos, que traz um benefício bem grande. E no caso dos meninos, a questão das mamas é a ginecomastia. Isso prejudica muito. Vários deles desenvolvem até obesidade porque não vão praticar atividade física, por não querem tirar a blusa, não querem ir à praia, então limita muito a atividade social desse menino. É importante aguardar um pouquinho para mais da metade desses casos vão se curar sozinhos após a adolescência. Então,
Nesse caso de ginecomastia em meninos, a gente aguarda em torno de 16 anos, 17. Caso ele não se cure sozinho, que é um desenvolvimento muitas vezes fisiológico da puberdade, aí se opta pela cirurgia. De modo geral, principalmente na adolescência, a palavra-chave é diálogo, então. Sim, é diálogo, entender se a queixa, se a preocupação daquela criança e adolescente é pertinente. Criança é um pouco mais fácil, elas não têm muito essa questão da social, de se preocupar com a opinião dos outros. Mas isso é importante, é uma pergunta bem importante até para os pais saberem se está indicado ou não. O porquê que ela quer fazer a cirurgia. Se ela disser que, por exemplo, ela tem a orelha em abano, minha orelha me incomoda e a orelha é em abano, é pertinente. Certo. Mas se ela disser, eu quero fazer para que as pessoas me aceitem melhor, ou fazer mais amigos, não está indicado, tem muito mais coisa envolvida aí do que apenas a orelha dela. Então, Sim. isso precisa mais um acompanhamento psicológico, entender direitinho para não indicar uma cirurgia no momento que não vai resolver essa preocupação dela. Perfeito. Muito obrigado pela vinda, doutor. Acho que é um assunto que mexe mesmo com as dúvidas. Sim. E por isso o esclarecimento. Obrigado e bom restinho de semana. Obrigado igualmente. Ótima tarde.